Som, testando o som. Graças a Deus, amém? Então, sem mais delongas, eu quero receber esse casal abençoado. Bispo Luiz e Bispa Leila são nossa cobertura, nossos líderes. Dizer diante da igreja que nós estamos aqui, debaixo da cobertura de vocês, cuidando, que vocês são referência na minha vida, na vida da minha esposa, e que nós temos o maior respeito, cuidado com o bispo, com a senhora, porque vocês são um bispo de calibre, que nem diz o outro. E o bispo é o bispo da Sara, do Papo Amarelo. Bispa Leila, Bispo Luiz, sobe aqui um pouquinho. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Glória a Deus. Gente, agora eu vou passar aqui para minha bispa, para o meu bispo. Eles estão em casa. Pode aplaudir forte, pode aplaudir forte. Pode aplaudir forte. Isso. Obrigada, queridos. Bispos, vocês estão em casa, a partir daqui é com vocês. Amém? Obrigada. Pode se assentar. Obrigado pelo carinho de sempre, pelo amor. E sempre é uma alegria poder estar aqui, rever algumas pessoas queridas, algumas que a gente conheceu no Revisão de Vidas, outros, né, que já tem um tempinho aqui acompanhando a história. E nos sentimos muito felizes e gratos a Deus por estarmos num culto especial, né, de comemoração, aniversário da Sara Nossa Terra. Eu falo que a Sara Nossa Terra Cavalhada aqui é o dengo, né? É o dengo, a igreja nova, mais vibrante, né? Vivaz, e é muito bom. É muito bom poder compartilhar com vocês, né? Dessa caminhada debaixo dessa missão e desse propósito. E nós entendemos que toda comemoração de aniversário é um momento de reflexão. Eu não sei vocês, todo ano, quando eu comemoro meu aniversário, é um tempo de profunda reflexão, de olhar um pouquinho para trás, de ver aquilo que o Senhor tem nos conduzido, aquilo que o Senhor tem feito, realizações, frustrações também, porque faz parte. Faz parte do nosso crescimento, a gente aprende também com cada situação. Então é um momento, a comemoração de aniversário é um momento de reflexão, mas de profunda gratidão a Deus. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado. E eu valorizo cada detalhe de uma igreja, de um salão, porque a gente acompanha desde o começo, né? Quando não tinha tinta nas paredes, não tinha esse piso bonito, eu fui lá no fundo ver as salas como estão ficando. Estava até a Karine comentando, né? Dava para acreditar que tinha condição de fazer umas 3 salas ali? Não, né? Eu lembro que a última vez que eu entrei ainda era um puxadinho, né? E ali a gente já está vendo salas que irão ficar muito lindas. E nós vemos a fidelidade de Deus, né, em cada detalhe. E eu quero dizer para você, você é resultado, você é fruto de oração, de intercessão. Deus estabeleceu essa igreja neste lugar por amor a você, por amor a famílias que precisam ser alcançadas através de vocês também. Amém, queridos? Amo vocês e que Deus possa renovar as forças, o ânimo, a fé, para que vocês vejam tudo isso com o coração grato, mas inconformados, porque Deus vai levá-los a crescer de forma abundante, poderosa. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Juju, quanto que você ganha para tocar? Quanto que você ganha para tocar aquele instrumento ali? Te pago 100 vezes mais o que você ganha. Para você tocar lá na sede. 100 vezes 0. Quantos anos está fazendo aqui, Cavalhada?
3 aninhos, bebezinho, né? Mas olha que bênção. Não tinha esse povo a última vez que a gente estava aqui. Tinha um outro povo maravilhoso, só que cada ano que passa, meu Deus, vai aumentando e o povo mais feliz, mais alegre, porque famílias vão chegando, pessoas vão se convertendo. Gostei da mesinha, aquela mesinha profética, né? Uma abençoadinha ali. Queridos, eu estava aqui pensando hoje, orando por este culto, e lembrando de muitas coisas que já aconteceram na minha vida, dentro de uma igreja. A gente, Leila e eu, desde quando nós nos casamos, a gente desde cedo no casamento, a gente já estava numa igreja local, estávamos debaixo de uma autoridade numa igreja local, mas já cobríamos outras igrejas. A gente viajava de carro nessas estradas, e no Mato Grosso, muitos caminhões. A gente amava e ama o que a gente faz. Quando fala em a gente pregar numa igreja, principalmente em nossas igrejas, mas de pregar numa igreja de Jesus. E quando é Sara, a nossa terra, que é a nossa casa, a gente fica muito feliz. E eu sempre digo, quando você passar na cidade, você vê uma igreja evangélica, levanta a mão e abençoa aquela igreja, diz: Senhor, faz prosperar. Nós temos hoje, no estado do Rio Grande do Sul, 24.000 igrejas catalogadas, registradas, contra 64.000 templos de Umbanda. Nós somos praticamente um pouco mais de 1/3 dos centros de terreira no Rio Grande do Sul. E Deus vai mudar a história do nosso estado. Cada igreja que levanta é uma bandeira do Senhor que está sendo levantada. São pessoas que vão se convertendo. E a maior guerra espiritual que nós fazemos não é subir em cima da caixa d'água daquele bairro e despejar um óleo lá de cima e abençoar aquela terra. Não é ir no helicóptero e jogar um óleo ungido e cair naquele bairro. Essas coisas também podem acontecer e é bênção de Deus. Mas a maior guerra espiritual é quando se ganha uma família para Jesus. Quando aquela família vai por revisão de vidas. Quando aquele jovem vai por revisão de vidas, às vezes ele vai sozinho, só ele na casa dele, ou a mulher, ou a esposa, ou o marido. Não importa. A pessoa passa pelo revisão, quando ela volta, diz: é tremendo, é tremendo, é tremendo. Deus começa a sacudir os alicerces. Eu estava conversando com muitos pastores hoje, nós tivemos uma reunião, um café da manhã, e como a notícia boa espalha rápido também, né? Nós temos uma pessoa muito querida, que é o Onyx Lorenzoni, que se converteu, e eu fui, quando ele estava aqui em Porto Alegre, no Dante Baroni, que é na Assembleia Legislativa, e quando ele pegou o microfone, eu falei: puxa, né, que bênção, nosso irmão está na Sara, nossa terra de Brasília, discípulo do bispo Rodovário, ele e a Denise Lorenzoni, esposa. E ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: se Deus me der a oportunidade de ser o governador desse estado, se for da vontade de Deus, antes de ser governador, eu quero que vocês saibam, eu sou homem de Deus. Antes de ser governador, a gente vem implantar o reino de Deus. Eu fiquei muito feliz porque ele não falou isso numa reunião de pastores. É muito fácil a gente usar a linguagem, aquela linguagem, creia na Bíblia, fé em Deus e pé na tábua, né? Como alguns políticos falam. Que não entende muito a palavra e cumprimenta os pastores com a paz de Deus. Não fala nem a paz do Senhor, né? Paz de Deus para todos. Mas eu vi uma pessoa falando do reino de Deus chegando no lugar. Ali nós tínhamos todos os tipos de pessoas, de religiões, todos do estado. Eu falei: realmente essa pessoa se converteu. Porque não fala aquela linguagem. Eu vou falar uma linguagem aqui, mais ou menos, para o povo ficar de bem com o sistema, com as pessoas. Ele diz: não, se eu não ganhar não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui para ser ou não ser governador ou coisa parecida, mas para implantar o reino de Deus. Eu falei: obrigado, Senhor.
Deus está trazendo um avivamento no Rio Grande do Sul. Deus está mudando a história do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente passa e prega numa igreja como essa, avivada, pessoas... Eu penso aqui, o ano passado, no aniversário, alguns de vocês não estavam aqui. E graças a Deus por esta igreja, que as portas estão abertas e você entrou. Muitos aceitaram Jesus deste um ano para cá. Isso é reino de Deus sendo implantado. Isso é o governo de Deus na terra. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Qual a importância da igreja? Nós sabemos, eu tenho falado muito na sede sobre essa estatística maravilhosa. De cada 100 milagres, 75 desses 100 milagres, ou 75%, acontecem dentro de uma igreja, num culto. Os outros 25%, ou seja, 1/4, acontecem na casa da pessoa, no hospital ou no trabalho, fora da igreja. Então, 75%, 3/4 dos milagres acontecem num ambiente como esse. A gente tem que respeitar o poder e a autoridade que Deus dá, e deu e dá para a igreja. Por que você está falando isso, bispo? Nós estamos vivendo em dias em que estão tentando inverter esses valores. Você não precisa ir na igreja. Graças a Deus pelo online, que algumas pessoas que não podem vir, não podem mesmo, ficam em casa. Mas acabou o tempo de ficar em casa. Agora é hora de vir para a igreja. Agora é hora da igreja. Agora é hora do presencial. Amém? Porque é aqui nesse ambiente que a manifestação de Deus acontece. Salmo 26, Davi dizia: eu amo o recinto da tua casa, onde a tua glória assiste. A glória de Deus não assiste lá na minha casa apenas. A glória de Deus não assiste lá no monte da oração apenas. Aonde que a glória de Deus gosta de estar? Na casa de Deus. Onde ele assiste, a glória de Deus fica aqui assistindo. E a glória de Deus está assistindo esse culto nesta noite. Quando eu vejo a menção da igreja de Jesus, desde a época em dos primeiros habitantes da terra, na Babilônia, na Caldeia, antes ainda, lá em Adão, algumas coisas que Adão fez, já está trazendo em memória o que era uma igreja no futuro. E no passar do tempo, nas dispensações, nas eras, nas épocas, Deus foi se manifestando para aquelas gerações, para Noé, para Abraão, para Moisés, para Davi. E quando chega na última dispensação, que agora é a igreja, através de Jesus, tem os discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo. Meu Deus! O apóstolo Paulo teve uma revelação sobre a igreja que nem os discípulos de Jesus tiveram. Tudo o que aconteceu, desde o primeiro homem, Adão, até nos dias de Jesus, eles entendiam sobre o templo. Jesus pregava todo sábado, ele ia para o templo. Jesus fez muitos milagres fora, mas muito mais dentro de um templo. Mas mesmo assim os discípulos não entenderam a perfeição de tudo isso. E o apóstolo Paulo diz: eu não quero me ensoberbecer. Eu não quero ser jactancioso. Não quero ser soberbo. Mas deixa eu dizer uma coisa a mim, o menor de todos os apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Deus me deu a revelação do que é a igreja, do papel da igreja na face da terra. Antes de nós entrarmos nisso, me lembrei daquela passagem, Gênesis capítulo 28, em que Jacó sai da sua terra de Berseba, Canaã, e ele vai para Padã Arã, na casa do seu tio, irmão da sua mãe, que se torna futuramente o seu sogro, Labão. Mas antes ele sai fugido do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, pois ele roubou a bênção da primogenitura do seu irmão. E no meio do caminho, cansado, ele pega uma pedra e faz da pedra um travesseiro e deita sobre aquela pedra e sonha. E no sonho, Deus
mostrou para Jacó uma escada cujo topo chegava até o céu. Anjos subiam e desciam por essa escada. E a Bíblia diz, e Jacó, tendo se despertado do seu sono, ele ficou assustado, ele disse: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, vírgula, a porta do céu. Jacó entendeu isso. Que lugar que outrora se chamava Luz, e agora ele coloca o nome de Betel, ou seja, casa de Deus, que vem de Belém, casa de pão. E pão, que é alimento, é na casa de Deus. E o vinho, que é alegria, é na casa de Deus. Por isso que nós celebramos a Santa Ceia, porque tem vida nisso. Mas Jacó disse: esse é o lugar. E Deus falou para ele, fez um voto com Deus, aonde? Na casa de Deus. Ele disse: Senhor, se o Senhor me abençoar nessa jornada para onde eu estou indo, Padã Arã, me livrar dos meus inimigos, me dê pão para comer. Se o Senhor me guardar na ida e na volta, de tudo que eu conquistar, eu lhe darei o dízimo. Jacó falou isso para Deus. Não tinha um tostão no bolso. Era um foragido. E aí aconteceu que ele trabalhou 20 anos de graça para o seu sogro. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 33, versículo 18, que Jacó voltou para Canaã, são e salvo e rico, próspero. Deus cumpriu a palavra dele, Deus guardou a Jacó, Deus protegeu a Jacó, Deus fez com que Jacó prosperasse. Tudo isso começou quando ele sonhou. Aonde? Casa de Deus. Quer que eu diga uma coisa? É nesse lugar que nós chamamos casa de Deus, que também estamos comemorando 3 anos. É aqui que Deus vai te dar grandes sonhos, grandes projetos na sua vida. Começa aqui. O lugar da sua maior proteção é dentro da missão, na casa de Deus. Jacó foi, Deus guardou, Deus protegeu dos seus inimigos, e ele voltou próspero. Quantas pessoas chegam na casa de Deus? Eu me lembrei de um rapaz lá de Cuiabá, Teles, policial, militar, soldado, malandro. Ele levava a esposa dele, sentava junto com a esposa e ficava piscando para a outra assim, do lado. Bandido. Mas assim, cara, era terrível. Aí ele chegou em mim e falou: você é o pastor dessa igreja? Eu falei: sou. Ele disse assim para mim: eu estou pensando em ficar na sua igreja. E, claro, aqui é a igreja para todo mundo, inclusive para bandido como você. Pode ficar. Ele falou: mas eu quero fazer um teste. Eu falei: qual que é o teste? Se eu prosperar, se essa igreja me abençoar, eu vou dar o meu dízimo. Eu falei: não, muda tudo. Dê o teu dízimo que Deus vai te fazer prosperar. Você tem certeza? Eu falei: absoluta. Eu sei o que é igreja. E ele ficou com um coração desse jeito. Deus foi mudando a vida dele, transformando a vida dele. E ele deu o dízimo. Bom, aconteceu uma história maravilhosa. Comprou uma casa em Cuiabá, depois comprou uma chacrinha. E ele foi prosperando. Hoje ele mora ele cria o gado dele, né? Serve a Deus, vem para a cidade, cria o gado dele, tira o leite dele, o queijo dele, e é policial. Só que ele galgou muitas posições dentro da Polícia Militar do Mato Grosso. E trabalhou com ambulância, trabalhou com governador. Pensa num homem próspero sendo soldado. Não passou de ser soldado. Não sou contra soldados, eu estou dizendo que como soldado, ele prosperou muito. Deus foi abençoando os negócios. Quando isso aconteceu? No dia que ele fez um teste como Jacó fez com Deus. Se o Senhor me abençoar,
nesta casa, de tudo que eu ganhar, de tudo que eu conquistar, eu lhe darei o dízimo. Deus falou, eu topo. Por que Deus disse isso? Porque tem uma graça, tem uma unção especial nesse negócio chamado igreja. Só que não é qualquer negócio, é um negócio do céu. Posso ouvir um amém? Aqui é um negócio do céu. É a terra mais fértil que existe na face da terra. Tudo que se planta dá, tudo que se planta nasce, prospera, vinga. Você chega aqui como Jacó, bolso vazio, não tem nada. Daqui a pouco não tem nem eira nem beira. Arruma uma nega véia, casa. Cadê o fulano? Eu tenho um vizinho torto, morava numa casa torta. E aí ele casa, se endireita e fala, cadê o fulano? Aquela Hilux é dele lá. Ó. Mas o cara vinha, nem bicicleta tinha, não tinha. Depois que veio para a igreja, aceitou Jesus, foi por revisão, mudou a vida dele. Deus abriu as comportas dos céus. Amém? Agora, eu estou dando essa demonstração numa parte, numa área, eu estou falando da área financeira, na área natural. Mas não é só isso. Isso é consequência. Você vai para o céu. Jacó disse, esse não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta do céu. Quando você vem para a igreja, você fica debaixo de líderes. Faz o IV. Entra num discipulado. É coberto, é guardado em oração. O céu se abre. Você começa a sonhar. Deus te dá projeto, faculdades, cursos, casamento, família. Falou, meu Deus, eu não tinha perspectiva nenhuma. Onde nasceu tudo isso? Casa de Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma galera dos desigrejados que está dizendo o seguinte por aí. Não importa, o mais importante é o seu coração. Não precisa pisar o pé numa igreja. Igreja somos nós. Fiquemos em casa, peguemos uma cadeira e coloquemos debaixo de uma árvore, ali estará a igreja. Jesus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas quando você estuda desde Adão, algumas impressões que Deus colocou, tudo estava ligado à casa de Deus. Deus está em todos os lugares porque Ele é onipresente, mas casa de Deus não é em todo lugar. Preste bem atenção nisso. E onde Deus escolheu, que lugar é esse para fazer manifestar a sua glória? O lugar se chama casa de Deus. Não é naquela árvore, não é naquela esquina, é lá no monte. Deus está lá também. Mas a manifestação da glória de Deus não é a casa, não é o monte. A manifestação ou a presença máxima de Deus, onde a glória de Deus assiste, chama-se casa de Deus, igreja. Agora, abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto muito importante. Eu gostaria que você abrisse em Eclesiastes, capítulo 8. Versículo 5. Eclesiastes 8, versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo, diga tempo, e o modo, ou a forma, a maneira. O coração do sábio conhece o tempo. Sabe a pessoa que vai andando com Deus? Ela começa a ter uma sintonia fina. Aquela coisa assim, na psicologia, um insight, ou mais do que isso. As pessoas estão tomando uma direção, porque porque eu vi isso na rede social, porque alguém comentou, mas ela está tão sintonizada, fala, não é o tempo.
Esse tempo não é o Cronos, não é o nosso tempo, é o Kairos, que está ligado à glória de Deus, e a glória de Deus que está ligada à casa de Deus, e a casa de Deus onde a pessoa sonha, onde Deus imprime sonhos e projetos no seu coração. Esta pessoa que sonha, que está alinhada com o céu, vai ouvir muitas coisas lá fora, muitos conselhos, muitas direções, mas ela está tão sintonizada, tão alinhada, que ela fala, não, isso não me titubeia. Mas muitos estão indo para essa direção. Continue indo, eu continuo na mesma direção, alinhado com Deus, com a casa de Deus, porque onde está a glória de Deus, está a sintonia com o céu. Ela conhece o tempo, mas ela conhece também o modus operandi. A gente fala, a gente complica demais o evangelho. Até para orar. Existem coisas que são básicas, não mudam. Deus diz, por isso eu não mudo, por isso que vocês não são consumidos, ó filhos de Jacó, está lá em Malaquias capítulo 3. Eu sempre digo, como é que um judeu, ele olha, ele sabe se o futuro vai dar certo para ele ou não. É simples. Então ele não olha para o futuro. Nós olhamos para frente. O judeu olha para trás. Ué, como isso? Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que diante de mim estão. Como funciona isso? A gente falou, porque a bênção vem do ocidente. Ele fala, não, vem do oriente. Sabe aquela coisa que parece que contraria a gente? E a gente vai lendo algumas coisas na palavra, parece que Deus muitas vezes nos contraria de propósito. Não, porque quando é vontade de Deus, ela é plena, está acima das nossas convicções. Agora, interessante, você tem uma convicção em Deus, porque você está na casa de Deus, você está alinhado com os sonhos de Deus. Muitas vezes é totalmente antagônico, diferente de muita coisa que você vai ouvir por aí. E as pessoas dizem, você está maluco? Você está louco? Estou não. Eu estava me lembrando de um dia fatídico na minha vida. Eu vendi a assinatura da revista Veja. E eu fui naquele dia, estava aqui, na época do Collor, que confiscou todos os bens. E aí tinha um pessoal na igreja que ia na igreja. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Mas era obreiro, fazia trabalho na casa de Deus, fazia psicologia e andava a pé. A sola do meu calçado estava furado, já de tanto andar. E eu tinha ido muito longe, não tinha dinheiro para pegar um ônibus. E eu cheguei num banco chamado Bamerindos. Depois tornou HSBC. E eu fiquei 30 dias sem vender uma assinatura. E eu cheguei no gerente e falei assim, você quer fazer a assinatura da revista Veja? Ele falou assim, você é um rapaz da Veja? Eu falei, sou. Ele diz, eu quero. Eu falei, já é. Já fui tirando o pedido. Falei, Deus é. Aí o auxiliar dele, o subgerente, diga, eu também quero. Se meu gerente vacinar, eu também quero. O outro também quero. Aí a moça do caixa, você vende o que mesmo? Eu falei, Veja, tá. Eu quero Cláudia, eu quero Veja. E o outro, eu quero não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, arrebentei a boca do balão. Não é assim que diz? Meu Deus, comissão para praticamente quase um mês. Aí vem aquele momento, o gerente fala assim para mim, você vende revista Playboy? Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Estava bom. Falei, mentir não vou não. E vender também não vou. Eu falei o seguinte, eu não vendo. É da editora Abril, mas você pode ligar lá no 0800. Aí ele disse, se você não me vender a Playboy, eu também não vou comprar Veja. Eu falei, Jesus, muda o coração desse homem. E ele, não. Eu falei, pode ligar lá no 0800, vai você direto. Não, quero fazer contigo. Eu falei, que teste é esse, meu pai?
Ele falou, vamos fazer o seguinte, cancela, eu não vou mais fazer contigo. Aí o subgerente, o meu gerente cancelou, também vou cancelar. Todo mundo cancelou. Aí eu fui andando, chateado. E não tinha dinheiro para pegar ônibus. Eu passei no meio do caminho tinha um hospital. Santa Casa de Misericórdia. Eu falei, eu estou tão chateado, mas não estou chateado com Deus não. Eu vou orar por algum enfermo e ele vai ser curado. E quando eu fui entrando no hospital, o cara que estava na portaria disse, você vai para onde? Eu falei, cara, eu sou obreiro da igreja. Tu é obreiro? Eu falei, sou. Irmão, a paz do Senhor. Eu falei, a paz. Vem cá. Vamos orar, eu vou contigo. Mandou outro substituir lá e fui. Era um evangelista da Assembleia de Deus. E fomos orando nos quartos. Ele falou, você faz o quê, cara? Eu falei, eu faço assinatura da revista Veja. É mesmo, é? Você vende Playboy? Eu falei, não vendo não. Aí ele falou assim, você é crente, né? Eu falei, sou. Cara, como é que tá vendo? Eu falei, aí eu expliquei tudo para ele. Ele diz assim, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um lugar. O Espírito Santo está me revelando aqui que esse é o lugar. Me pegou, me levou lá no centro cirúrgico do hospital. E eu falei, senta aqui. Eu sentei. Ele falou, quando você vai numa clínica de um médico, você tem que marcar com o médico, a secretária, e ficar esperando o médico te atender. E muitas vezes ele vai falar, não. Aqui você pega um médico ao vivo e a cores. O cara vai tirando a roupa, trocando a roupa, e fica só de cueca. Vai colocando a roupa de cirurgião. É aqui que você pega ele. Eu falei, rapaz, legal. Você é meu amigo, é meu irmão. Eu falei, beleza. Sentei ali. Chegou um médico, doutor, meu amigo, homem de Deus. Ele faz a assinatura da Veja. Você faz? Faço. Eu quero. E o cara de cueca, pegou o cartão dele, vai fazendo aí, que eu vou me trocando, vou atender um paciente, vou passar de cirurgia. Eu quero lá no meu consultório. Aí chegando outro médico. Eu saí dali umas 10 assinaturas. Deus falou assim, é desse jeito que eu trabalho. E eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. E eu saí quietinho, fui embora a pé. Morava numa casa de um bispo chamado George, e a bispa Denise, são bispos hoje. E Deus falou para mim, não fale com ninguém. Entra no quarto. Eu entrei no quarto, dobre o seu joelho, dobrei o meu joelho. Quando eu fui começar a orar, Deus falou, não fale nada. Quem vai falar hoje aqui sou eu. Eu falei, meu Deus, fala que vou te ouvir, Senhor. E Deus começou a falar, é assim que eu trabalho. Eu faço um teste com você. Eu quero ver até onde vai tua fidelidade comigo. Eu quero ver até onde vai o teu sonho comigo. Aí Deus começou a projetar algumas impressões. Até tal mês você vai ficar noivo, até tal mês você vai casar, você vai conhecer tua esposa, e papapá. E Deus foi, meu Deus, não tem nada. Mas hoje eu te mostrei como é que é o caminho que você vai conseguir andar. Aí o bispo Osiel me deu umas joias de ouro. Ele diz, eu já quero abençoar tua aliança, que é essa aliança que nós usamos de casamento. E as coisas começaram a acontecer. E eu fazendo psicologia, não tinha tempo para quase nada. Trabalhando na igreja, fazendo faculdade, trabalhando à tarde, trabalhando 3 horas por dia para fechar esse momento. Eu ganhava meio salário mínimo. Quando Deus me deu essa visão, esse sonho, para trabalhar 3 horas por dia, de meio foi para quase 10 salários mínimos. Passou um momento difícil de novo lá na frente, mas foi um momento que Deus nos proporcionou para que nós avançássemos. Eu conseguia pagar os cursos de psicologia e outros cursos que eu fazia dentro da igreja, Instituto Bíblico, pagava para alguns alunos, e eu fui vendo, meu Deus, tudo começa dentro da casa de Deus. Mas eu era um amigo meu, bispo também dentro de Dourados, Marcos Vitor, como a gente sempre estava servindo a Deus na casa de Deus. Tinha o prazer de estar ali, junto com os irmãos, todos os cultos, não faltávamos um culto. Na quarta-feira à tarde, como o dia de hoje, era um culto de fé e milagres. Estávamos lá, todas as quartas-feiras,
Os dias de culto, a gente vinha a pé, não tinha dinheiro, não faltávamos um culto porque não tínhamos dinheiro. E a gente começava a jejuar sem ter comida, não, hoje é dia de jejum e vamos servir a Deus. Queridos, tudo que Deus construiu na nossa vida começou dentro de um lugar chamado igreja. O apóstolo Paulo entendeu isso. É um mistério. O tempo, diga tempo e modo. Agora vai lá para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Versículo 8. Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Diga mistério. Esse mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Que mistério é esse? Para que pela igreja, diga igreja, a multiforme ou as várias formas da sabedoria de Deus se torne conhecida agora também dos principados e das potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Paulo está dizendo uma coisa muito importante. Aquilo que era figura, sombra para Abraão, para Noé. Noé construiu uma arca. A salvação, a igreja naqueles dias estava dentro da arca. Só Noé e a sua família foram salvos. Os que não entraram na arca, todos eles padeceram. Depois a gente vê Abraão nas tendas. A gente vê Davi no tabernáculo de Davi. Salomão construiu o templo. Jesus pregava nas sinagogas. O tabernáculo na época de Moisés andou o deserto inteirinho. Quando a nuvem parava, a glória de Deus parava. O tabernáculo, que era a casa de Deus, tinha que parar. No tabernáculo nós vemos ali o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. Todos que estavam ali, naquele lugar, viam a glória de Deus. Porque a glória de Deus se manifestava em cima do propiciatório na casa de Deus. E a Bíblia diz que Deus falava para Moisés: diga ali Moisés, eu falarei ao povo em cima do propiciatório na minha casa. Agora Deus falava com as pessoas em qualquer lugar? Falava, mas de maneira especial Deus só se manifestava no tabernáculo, no santíssimo lugar, na tenda de Moisés, na tenda da revelação. Deus manifestava em vários lugares como Deus, porque Ele é onipresente, mas de maneira especial somente na casa de Deus. E agora Paulo, ele está dizendo o seguinte: igreja não é só um templo, um edifício feito por mãos humanas. Não é isso que é uma igreja. Isso é um espaço físico que Deus nos abençoou, Deus nos deu. Mas a igreja é um organismo. Deus começa a colocar algumas impressões, alguns sonhos na mente de alguns irmãos. Eu vejo agora pessoas que eu conheço lá na sede. Um dia um irmão falou para mim assim: bispo, se for da vontade de Deus, e esse é meu sonho, eu quero ser o maior dizimista da igreja. E eu sei como era a vida financeira dele. Aconteceu um problema seríssimo na área profissional. E aí ele foi orar. E ele falou assim: bispo, Deus falou comigo uma coisa. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O que ele fez não é fácil. Foi um teste, uma prova. E ele falou: bispo, eu vou fazer isso. Eu falei para ele: meu irmão, posso te dar uma palavra? A sua atitude agradou o coração de Deus. Qual é a resposta eu como profeta vou dar na sua vida? Deus resolveu
não parar mais de te abençoar. Os céus vão ser escancarados sobre a sua vida. Ele podia ter feito aquilo para ele. O que ele fez? Bispo, eu amo a casa de Deus. Foi aqui que eu me converti. Foi aqui que Deus mudou minha vida. Foi aqui que eu me casei. É aqui que eu vou fazer o melhor para Deus. Eu vou dar meu sacrifício. E ele fez um propósito, irmãos. Ele está diante de um grande negócio sobrenatural. Eu falei, cara, Deus ouviu o teu clamor, Deus resolveu te abençoar, não vai parar mais. E é daqui para mais, fontes maiores. Mas ele começou com tudo isso aonde? Na casa de Deus. Irmão, irmã, você que está aqui hoje, existe uma graça especial quando você vem num culto como esse. Um culto de domingo, você celebra, levanta as mãos, ouve uma palavra de Deus. Não é um culto porque tem que ir na igreja, porque o pastor falou que é importante ir, aí de mim se não for, o meu líder vai estar lá, vai pegar no meu pé. Não é isso. Você vem para a casa de Deus para se encontrar com Ele, o dono da casa. O dono da casa. Por isso que igreja se chama casa de quem? É a casa dele. Onde Deus mora? Deus Todo-Poderoso está no céu. Sim. Mas o Espírito Santo veio para a terra, não é para habitar no deserto. O Espírito Santo veio para a terra, não é para habitar nos palácios. O Espírito Santo veio para a terra para estar de mãos dadas com a igreja de Jesus. Paulo entendeu isso e diz: o mistério que foi oculto nos séculos passados aos nossos pais, a mim foi revelado. A multiforme sabedoria de Deus através da igreja. É a igreja que vai mostrar para esse mundo a sabedoria que vem do alto. O mundo está perdido. Hoje crê nisso, amanhã crê naquilo. Rio de Janeiro, mais de 50% da população do Rio é evangélica, ou são evangélicos. Portanto, o carnaval foi fora de época, foi agora. E a escola de samba que ganhou pela primeira vez, cujo tema é Exu. Carros alegóricos, carregando pessoas, recebendo demônios. O espírito descia ali, e aquelas pessoas endemoniadas com a mão para trás, igual Exu entrando dentro delas. E botaram até um cavalo do Apocalipse andando. Eu fiquei tão horrorizado com aquilo. Estão escarnecendo da igreja. Toda vez, parece que o pessoal não aprende. Nós tivemos uma praga mundial. Quantas vezes as pessoas se afastaram da igreja? E quantas pessoas se afastaram da igreja por causa da pandemia e não voltaram mais? E se afastaram de Deus. E se afastaram da igreja. Que é o lugar mais seguro. Agora é a hora do mundo lá fora entender que a multiforme sabedoria de Deus está aqui dentro. No irmãozinho que está do seu lado, na graça do Evangelho, quando ele fala de Jesus para alguém. Que coisa rica, maravilhosa é isso. E eu quero encerrar. Você leia comigo aqui também, Efésios capítulo 2, volta só um pouquinho a sua Bíblia, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esse é o modo, é a forma de Deus agir, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular,
no qual todo edifício, não é um prédio apenas, mas é o edifício de Deus chamado igreja, bem ajustado, organizado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Diga, eu sou a habitação de Deus no Espírito. Efésios está dizendo que nós temos uma pedra angular. A pedra angular é como essa coluna. O que sustenta esse prédio são essas colunas maiores. A pedra angular em Israel, você vai em Jerusalém, tem alguns prédios antigos, ela fica de lado, ela não é assim. Ela fica de lado, tem uma que sustenta, mas elas ficam geralmente nas laterais, em forma de cruz. E segura todo aquele prédio há mais de 2000 anos. O que sustenta aquele prédio é a pedra angular. O que sustenta a igreja de Jesus hoje é o próprio Jesus. Não é o pastor apenas, o líder daquela igreja. É o personagem principal. Por isso, quando Saulo perseguiu a igreja, matando os cristãos, ele teve encontro com Jesus. Jesus falou para ele, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que é isso? Porque perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Ai daqueles, eu estou falando, porque muitas coisas vocês vão começar a ouvir nesses dias, o que vão bater nas igrejas, você nem imagina, já estão fazendo. Qual o objetivo? Você não precisa ir de forma religiosa, de forma política. Crente não foi feito porque é importante ser crente para votar em fulano. Não. Nós, mais do que votar, nós somos concidadãos do reino de Deus. E se tivermos que votar, é para mudança profética do país. O que muda uma nação chama-se Igreja de Jesus. Pode ter certeza disso. Isso é tremendo. E 1 Pedro, vamos ler de pé. Capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Pois está na Escritura: chegando vós para ele a pedra que vive, sim, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras vivas, ou pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eu acabei de falar, uma pedra eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os que estão descrentes, essa pedra que os construtores rejeitaram, Jesus, ela veio a ser a principal pedra angular. É pedra de tropeço, é rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, diga para o teu irmão, você, meu irmão, e eu, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós fomos chamados. A multiforme sabedoria de Deus lá fora começa aqui dentro. Que chuva maravilhosa.
Pedro diz: vocês são pedras vivas. Hoje pela manhã foi orar na igreja. Geralmente eu não vou lá naquele fundão, que é um terreno que a gente tem lá. Eu dei naquele corredor ali, orando todo dia, a gente faz isso. Eu falei, eu vou lá no fundo. Eu peguei um tijolo daquele, grandão, nem nunca tinha visto um tijolão grande. Fiquei olhando para aquele tijolo. Qual que é o propósito do tijolo ali? Não tem mais nada para a gente construir naquele salão. A gente usou para outras coisas. Veio esse texto na minha mente. É exatamente isso. O tijolo que está segurando esse prédio, na cabeça de um judeu, é uma pedra viva. Pedra viva é uma pedra útil. Ela está sendo usada para alguma coisa, para sustentar um prédio. Mas quando você chega numa obra, aquele tijolo está jogado do lado ali, está empilhado. Ali é uma pedra morta, porque não está sendo usado no edifício. Tem muita gente aí fora que diz: igreja somos nós. Pedra morta. Porque pedra viva, os que estão aqui dentro, fazendo o reino de Deus lá fora funcionar. Quando Jesus diz: vós sois pedras vivas, raça eleita, sacerdócio real, não é lá fora, é aqui dentro. Casa de Deus começa aqui. E aí eu quero te dizer, meu irmão, eu sinto isso tão forte. Grandes homens e mulheres de Deus aqui hoje. Começo a ter ideia. Quando eu ouvi o bispo Rodovalho ontem falando do testemunho dele, começou na casa de Deus. Ele falou, eu quero ser professor universitário. Disputou com doutores. Um garoto de 24, 25 anos. Disputando com gente de 40 e pouco, com doutores formados em PhD. Mas a mente dele brilhante, a mente dele abençoada na casa de Deus. A Bíblia diz que a memória do justo é abençoada. Eu profetizo, alguns aqui vão fazer concurso e vão passar em concurso. E você vai ganhar muito bem, porque Deus vai te dar sabedoria, inteligência, vai brotar. Você vai fazer concurso, você vai passar um dos primeiros lugares. Na sua empresa, você vai orar. E você vai falar, chefe, Deus falou comigo, eu tenho uma ideia, a tua ideia vai prevalecer. E você vai subir no seu posto. Escute, o que salvou o Egito não foi Faraó. Foi as ideias de José, que andava com Deus. Um garoto de 18 anos. Chegou com 16, ficou 2 anos preso. Com 18 anos, ele deu a solução para o Egito. O Espírito de Deus estava sobre José. Quem serviu 4 reis na Babilônia, falou, faz isso, rei, faz aquilo, rei, faz aquilo, rei. Daniel, porque era sábio. Escute, aqui vai brotar ideias, vai brotar sonhos, vai brotar projetos, e vai abençoar muita gente. Casa de Deus, o povo nobre está aqui, raça eleita está aqui, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, está na casa de Deus. Coloque a mão na sua cabeça hoje. Coloque a mão na sua cabeça. Deus vai te dar sonho como Deus deu para Jacó. Você vai dizer, Deus, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Quem era Jacó? Estava correndo do seu irmão. Estava fugindo de Canaã, indo para um tio terrível que era Labão. Mas Deus foi com Jacó na casa de Deus, em Betel. Deus iluminou, Deus clareou. Quando ele chegou lá, Deus fala, faz desse jeito que você vai fazer o gado se multiplicar. Não foi só o trabalho dele, foi a inteligência que ele recebeu ali em Betel, casa de Deus.
Espírito Santo, nesta noite, eu te peço, vem neste lugar. Abençoa a memória dos teus filhos. Abençoa a mente dos teus filhos. Assim como o Senhor abençoou a memória de José. Assim como o Senhor abençoou a memória de Daniel, que diante de reis trouxeram a solução para aquele reino. Dê ideias brilhantes, dê ideias que vão abrir portas nas empresas, dê ideias de crescimento nas células, dê ideias de crescimento, Senhor, no louvor, dê ideias de crescimento, Senhor, em igrejas, dê ideias, Senhor, de salvação, de evangelismo. Oh Deus, faz brotar, Senhor, através do Espírito Santo, solução onde não há solução. Eu abençoo esta vida nesta noite, Pai. Pessoas que vão prestar concurso e vão passar, pessoas que vão fazer provas até difíceis e a tua mão será como elas. Deus, chegou a hora da manifestação da igreja. A multiforme sabedoria de Deus está na igreja de Deus. Eu oro e abençoo esta igreja em mais um aniversário. Chamar o pastor Jonas, pastora Marisa, vem cá, queridos. Pedir para minha esposa orar por eles. Escute. Eu lembro do Jonas. Eu tive nós perdemos um genro, um cunhado. Segunda-feira passada, estava na reunião. Minha esposa conseguiu falar com ele e eu também. E ele falou uma coisa interessante para mim: cunhado, nunca para o programa de rádio. Eu assisto o programa pelo Facebook. Aquilo me marcou, né? Eu falei, meu Deus. Eu me lembrei que o Jonas, ele voltou mesmo para Jesus numa boleia do caminhão assistindo o programa da rádio. E ele parou lá em frente à igreja, entrou na igreja. Pastor Leandro aqui, do pastor João, do bispo João, da mesma forma. Mas eu tenho acompanhado o Jonas e a Marisa, quando chegaram na igreja, a sabedoria que Deus tem dado a eles para fazer a obra de Deus. Não são apenas pessoas disponíveis e esforçadas. Deus vai derramando uma graça especial. Deus vai dando assim umas ideias, uma criatividade, uma coisa que do nada começa. A gente sabe que é de Deus. Deus vai dando. Esses dois eram obreiros esses dias. Depois se tornaram diáconos. Depois se tornaram pastores. Hoje já estão cuidando daqui. Já estão cuidando lá de 2 igrejas em Alvorada. E vão abrir mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo começa dentro da casa de Deus. Às vezes eu fico pensando, quem éramos nós que estávamos distante disso? Sem direção, perdido. Então eu sei que esta unção especial é Deus dando para vocês, porque vocês amam isso. Vocês amam igreja. Vocês amam casa de Deus. Vocês não têm tempo ruim, não. Eu estava conversando com a Leira. A gente não ouve vocês falar, não. Bispo, não dá. Não existe isso. Eu não me lembro de um dia vocês falarem assim, não dá, não posso. Tem que fazer isso. Tem um gurizinho que aprende desde cedo, chamado Joãozinho, João Neto. Ele já aprende a amar a Deus, a casa de Deus, desde cedo. Pergunta para ele se ele é aborrecido com a igreja. Eu não gosto de igreja. Ama a casa de Deus. Porque os pais amam a casa de Deus. Pensa num garoto especial. Ô, cabecinha boa. Sim, mas guarda tanta coisa nessa cabecinha. Mas vocês têm um privilégio, que é a graça de Deus sobre vocês. Igreja, se submetam, eles se submetem também à autoridade, mas eles amam a casa de Deus. Ame a casa de Deus,
como esses pastores amam. Você vai subir na vida em tudo, porque Deus vai dar criatividade, inteligência, sabedoria. Amém? O bispo vai orar por eles. Aleluia. Estenda as suas mãos. Pai, eu quero te agradecer. Quero te louvar, Deus, todo o meu coração, pelo pastor Jonas, pastora Marisa, João Neto. Obrigado por essa família tão preciosa, Deus. São nossos filhos, filhos que o Senhor nos deu, e eu sempre digo que são presentes do Senhor para a nossa vida, para o nosso ministério. Obrigado, Deus, pela entrega, pelo sim. Obrigado, Deus, que não somente disseram sim ao Senhor, mas se entregaram, se consagraram ao teu propósito. Senhor, nessa noite nós queremos abençoá-los. Nós queremos declarar a cobertura do sangue do Cordeiro sobre as suas vidas. Que tudo que eles têm semeado, eles possam colher com abundância, como diz a tua palavra. Que venha sobre eles toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que em todas as áreas sejam prósperos, que sejam saudáveis no espírito, na alma e no corpo. Em nome de Jesus, nós liberamos a bênção do Senhor, nós liberamos a proteção e a cobertura do sangue do Cordeiro sobre eles. Que tudo que eles colocarem as mãos para fazer, haja a tua bênção, tenha prosperidade, que eles não percam tempo, como diz a tua palavra, que eles tenham corações sábios para discernir o tempo e o modo. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Senhor, eu recebo hoje esta unção. Repita comigo: eu recebo hoje esta unção. Abençoa-me, Senhor. Revela, Deus, o que eu preciso para a minha vida. Me dê graça, sabedoria, que eu saiba discernir o tempo do Senhor e o modo do Senhor. Abençoa-me. Eu quero que você coloque mais uma vez a mão na sua cabeça, onde você precisa de sabedoria, como mãe, como pai, como filho, como profissional. Deus, eu te peço nesta noite, ilumina minha mente. Deus, eu estou na tua casa, como Jacó foi abençoado. Senhor, abençoa a memória do justo, que eu tenha, Deus, sabedoria de discernir. Ensina-me o caminho que eu não conheço, mostra-me, aponta-me o caminho, Senhor. Traga direção para a minha vida, visão e direção, visão e direção. Eu te peço nesta noite, lá no meu trabalho, na vida dos meus filhos, no meu casamento, na minha família, graça, sabedoria, discernimento. Em nome de Jesus eu oro e peço a ti. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, meu querido. Só levante a sua mão na direção da sua casa, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom. Meu irmão, vá para o melhor resto de semana da sua vida. O Senhor te abençoou. Glória a Deus. Agora você pode parabenizar o seu irmão, você vai receber